Ele fala que a gente é irmão gêmeo, viu? Só que a minha mãe dava leite só para mim. Ei, Oscar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe. Em resposta à rogativa do nosso irmão Oscar. E vamos falar um pouco dele. Não, vamos falar com ele. Com ele. Porque falar dele, a raça humana tem falado há muito tempo, né? Desde quando ele se fez presente, encarnado no planeta, com as suas lições imorredoras, até os dias de hoje se fala muito em Jesus. No mundo ocidental, principalmente, nas religiões que são derivadas do cristianismo primitivo, falou-se dele, deduziu-se dos ensinos dele, pregou-se em cima daquilo que ele ensinava, guerreou-se em nome dele. Em nome dele, nações se destruíram, reis exerceram o despotismo, homens sem escrúpulos se apoderaram da ignorância do seu semelhante para dominar, para usurpar, para destruir. Então não é garantia de salvação, como o próprio Cristo muitas vezes ensinou, nos ajoelharmos, praticarmos os rituais que há décadas, há séculos, há milênios praticamos, e louvarmos: Senhor, Senhor, abençoai-nos, protegei-nos, amparai-nos, perdoai-nos, socorrei-nos. Quando a gente acha que clama muito para Ele e a solução que a gente pensa que merece não vem, aí a gente começa a apelar para Nossa Senhora, para a mãe dele, para os santos todos enumerados, né? Pela Igreja Católica, ou pelos espíritos luminosos que hoje nós sabemos que nos antecederam na grande trajetória. E assim a gente vem arrastando esses 2000 anos de encarnação em encarnação, evoluindo em alguns aspectos e se enroscando em outros, né? Como qualquer aluno matriculado num educandário, só que no caso a Terra é um grande educandário com vários departamentos. Ela tem nesse educandário uma enfermaria destinada a dar assistência àqueles que padecem de limitações ou de machucados físicos. Nesse educandário tem o cantinho do pensamento, aonde o aluno que é indisciplinado é convidado a ficar recluso, né? Com o joelho no milho, de frente para a parede, aquela coisa toda. Então ela tem aspectos, como um imenso educandário, para uns de hospital, para outros ela tem aspecto de presídio, de outros de sala de aula, e em outros momentos ela traz aspecto de campo, potencialmente ofertado para ser semeado. Muitas vezes o solo não é um solo arado, né, destocado, arado, preparado, adubado já para receber a semente, mas o campo está ali, é ofertado para quem quer trabalhar. Nós já dissemos aqui em outros encontros de 3 aspectos de conduta do Cristo em relação às pessoas que o procuravam. Ele era muito sensível à condição da pessoa que o procurava. A uns, através dessa sensibilidade, ele curava. A outros,
pela sua percepção, ele consolava, a outros ele instruía, e a alguns ele convocava. É evidente que no curso de sua existência material, cada semente, cada árvore estava numa situação, né? Então ele identificava os necessitados que padeciam os infortúnios físicos, da cegueira, da paralisia, da lepra, né? Da surdez, os endemoniados, entre aspas, né? Vítimas de obsessores tenazes, pessoas que padeciam de distúrbios provocados, hoje nós sabemos, pela mediunidade descontrolada, doentia. A outros ele consolava no desespero, né? Dando a esperança de um reino verdadeiro, eterno, de uma vida futura perene, que nos cabia alcançar na prática das virtudes do presente, suportando as adversidades do presente. E a outros que já se encontravam em estágio um pouco mais amadurecido, ele convocava: me segue. Mais ou menos assim: eu te curei através do meu Pai, você recebeu o consolo através do meu Pai, você aprendeu de mim através do meu Pai? Sim, Senhor. Então agora pega a tua cruz e me segue. Então imagina ele se dirigindo às pessoas assim nos 3 anos, figurados ou não, em que ele esteve entre nós. E vamos explodir isso, jogar isso para um lapso de tempo maior. Vamos procurar ver esse comportamento de Jesus em 2000 anos, pelo menos. É evidente que ele nos tutela desde que nos recebeu nesse planeta. Simples e ignorantes, criados aqui ou em outro mundo, mas a partir do momento em que aqui aportamos, passamos a ser tutelados dele. Conforme expressa Emmanuel, o administrador, governador da Terra. Livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel fala que a pleiade de Cristos responsáveis pelo sistema solar, e olha que a Terra é um planeta rochoso, né? Planeta que eles chamam de metal, né? Planeta de composição dura, eu não sei o termo científico, mas dos sólidos, é um planeta de não muita expressão no sistema solar. Existe um Cristo planetário para cada planeta, existe um Cristo planetário que rege o Sol. E quando eu falo isso, não é só no aspecto físico do planeta e do astro, mas em todos os seus planos de desdobramento, dimensionais, né? Então informa Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que essa pleiade de espíritos que se reúne, que se concentra no Sol, é evidente que não fisicamente já, né, mas num outro padrão vibratório, se reuniu nas redondezas do globo terrestre, começa Emmanuel dizendo no livro, por 2 vezes. Na primeira vez, quando do despreendimento da massa que foi dar forma ao planeta, quando essa massa se desprendeu do Sol e a Terra começou a ser formada, esse grupo de Cristos planetários do sistema solar se reuniu em torno do planeta, e quando da vinda do Cristo, uma preparação que custou, em tempo contado aqui na nossa dimensão, cerca de 1000 anos, para que esse processo da vinda de Jesus se concretizasse até a encarnação. E aí ele discorre o livro todinho sobre a história da humanidade, mas de um enfoque não acadêmico, não querendo fazer uma autópsia da história, como ele mesmo diz, à luz do Espiritismo, mas dando a visão da coordenação do Cristo
em todos os acontecimentos do planeta. Ah, mas aconteceu muita tragédia, muita guerra, muita destruição, em nome do amor, em nome do poder, a guerra dos 100 anos, nação contra nação, teve o nazismo, teve França contra Inglaterra, teve a mortandade na Rússia, na Revolução Russa, na China. A história, se a gente for dissecar ela, é um drama de assassinatos, né? Verdadeiros acres, alqueires, adubados com sangue humano, tragédias sucessivas, povos que se sucederam, alimentando ódio uns contra os outros. Onde é que estava Jesus nisso? É uma questão que muitas vezes as pessoas colocam e falam, poxa, por que permite Deus e permite Jesus que assim se dê? Da mesma forma em que o sol todo dia emite seus raios e cobre o justo, o injusto, o bom, o mal, o correto, o desviado, o animal peçonhento, a larva, como o mais belo pássaro. Do mesmo modo que a fonte de água cristalina não questiona quem vai beber do líquido que ela coloca em movimento para levar a fertilidade, se é o bom, se é o ruim, se é o mal, né? Então, ao mesmo tempo em que a ignorância do ser humano faz com que ele falhe, e nós estamos inseridos nisso, falhe na tentativa de avançar, de buscar o que ele acha que é certo para ele, e se envolve em problemáticas graves que duram milênios para serem corrigidas, ao lado dessa justiça, que é uma lei que impera, ela não é uma lei que é flexibilizada dependendo do caso, ela é e pronto, a lei de justiça em todo o universo, também existe a lei de misericórdia. A lei de misericórdia. Então, nessas indas e vindas de milhares de espíritos que somos, a gente aprende no plano espiritual aquilo que fez de errado, sofre as consequências daquilo que não deveria ter feito, e por misericórdia nos é concedido voltar ao plano carnal para reparar o erro ou para recomeçar o aprendizado. E assim tem ido durante 2000 anos, pelo menos. Antes de Cristo também, né? Mas nós estamos falando do período de Jesus. Então, nós não contabilizamos dentro da doutrina, nesses séculos, quantos espíritos se libertaram dessa necessidade de encarnar. Quantos por aqui passaram, por 1, 2, 3, 10 existências, e conquistaram o galardão de não mais ter obrigação de vir até aqui. Chico, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Irmã Teresa de Calcutá, Gandhi, Buda, Zoroastro, Sócrates. Vamos relacionando, né? E mesmo não tendo necessidade de se reencarnar para aprender mais nesse plano, optaram por continuar a servir com Cristo. Tanto é que no livro A Caminho da Luz, já no finalzinho, após o anúncio que Emmanuel faz, porque o livro foi escrito pouco antes do fim da Segunda Guerra, que o Emmanuel faz da iminente guerra que se aproximava, ele também relata que essa pleiade de espíritos estava para se reunir pela 3ª vez em torno do planeta, dando a entender que após o fim da Segunda Guerra Mundial, um processo novo ganharia peso, força no planeta Terra. Uma nova etapa evolutiva começaria a existir. Espíritos altamente belicosos, maldosos, renitentes
no crime, passariam a não mais encarnar no planeta. E o processo migratório de entidades perversas começaria a acontecer. O início de uma transformação de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Ah, mas isso aí como é que funciona? Dura muito? 100 anos, 200, 300, 400, 1000, mais 2000 anos? Depende de nós. Depende do livre-arbítrio de cada um. Da responsabilidade que cada um passa a ter a partir do momento que toma conhecimento das leis de Deus, das verdades que iluminam o caminho para que não caiamos mais. Aí depende do ser humano, do indivíduo. E assim as pessoas vão se libertando do plano carnal para outros planos, só que na misericórdia divina existe uma questão. É da lei de Deus compartilhar. É da lei de Deus distribuir. O Criador de tudo, da criatura e do universo, compartilha e distribui tudo o que Ele cria entre seus filhos. É da lei que aquele que não ajuda, não é que não vai ser ajudado, não vai conseguir ser ajudado. Aquele que não colabora, dificilmente vai conseguir receber a colaboração. Porque a lei de cooperação é uma lei de causa e efeito. Muitas vezes, como aconteceu com André Luiz ao desencarnar, o espírito em estado de conturbação, muito motivado pelo egoísmo e pelo orgulho que corrói a alma, vibra num padrão aonde alguém do seu lado quer ajudá-lo e ele não percebe. Ele não consegue perceber a presença da pessoa. A mãe de André Luiz esteve durante 8 anos ao lado dele, visitando-o constantemente no umbral. Ela o via, ela orava por ele, ela o guardava, velava por ele. Ele não a percebia. Não a percebia. Então, o que diz Emmanuel também nesse livro? Quando uma civilização, ela recebe a vinda de muitos espíritos de estirpe, de época em época, para fazer avançar aquela civilização, seja na área política, seja na área moral, religiosa, seja na área das ciências, das artes, né? Ela recebe uma pleiade de espíritos cooperadores do Cristo que trazem luz e que daquela existência, dali para frente, dá um salto à humanidade, né? Nós temos muitos exemplos disso. Depois que essa civilização se beneficia dessas bênçãos, o que faz a espiritualidade superior? Olha, tem uns irmãozinhos mais atrasados que vão ter que reencarnar aí no meio, para que os menos adiantados, convivendo com os mais adiantados, evoluam. E o que os mais adiantados fazem, em vez de ajudar? Ajoelha, como Jesus simbolizou na cerimônia do lava-pés, e lava o pé do seu irmão inferior, ou usa a inocência e a ignorância do seu inferior, intelectualmente ou moralmente, para tirar proveito. E assim nós, tanto individualmente como coletivamente, estamos construindo processos de resgate que chega um momento, não tem como evitar. E do caos, do mal gerado, surge a redenção. Infelizmente, não é necessário que o mal exista e que o sofrimento exista decorrente do mal para que a gente avance. Mas nós promovemos o mal que nos alcança. E desse mal
padecemos a escassez de bem-estar que nos faz refletir e mudar. É a pedagogia do mundo. Todo cristão, não importa a religião, desde que sincero e embasado na interpretação salutar das Escrituras Sagradas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, tem a obrigação de comungar isso com o seu semelhante e de procurar aprender a fazer, a praticar, para que não se veja amanhã no plano espiritual rogando: Senhor, Senhor, socorrei-me, como dizia o Cristo, e eu vos responderei: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. No livro A Gênese, 3º capítulo, há uma abordagem feita por Kardec sobre o tema o bem e o mal. E Kardec, com a lucidez que lhe é peculiar, define da seguinte forma: Deus sendo único em todos os atributos de perfeição, amor, bondade, justiça, sabedoria, né? E os demais exemplos de perfeição que Kardec conseguiu enumerar: único, soberano, imaterial, né? Mas vamos ficar ali com absolutamente, soberanamente bom, soberanamente justo, soberanamente sábio, soberanamente amoroso. Como conceber alguma criatura coexistindo com Deus no universo, sendo má desde o início? Se Deus, sendo tudo isso, não poderia criar alguma coisa má. Então Kardec questiona: como é que Deus pode fazer algo que seja mal, para ser mal sempre, se Deus é todo bondade, todo amor, todo justiça, todo perdão, toda sabedoria? Esse ser teria que ser equivalente a Deus. Se fosse equivalente a Deus, seriam dois. Aí já não seria único. Aí o equilíbrio do universo não existiria. Estava lascado. Partindo-se do princípio de que Deus não pode criar algo que seja mal, se existem forças ou seres que se dedicam à prática do mal voluntariamente, é porque fizeram essa opção. Então é uma criatura de Deus. Se é uma criatura de Deus, está subordinada a Deus. A autoridade de Deus está abaixo de Deus. Não pode com Deus. Não pode. E Kardec fala que o mal, aos nossos olhos, segundo a percepção dos nossos sentidos, ele existe de duas formas. Ou ele é o mal que nós vemos nos desastres da natureza que nos alcançam, nos males que são involuntários, que independem da nossa vontade, né? E o mal que ocorre em função da nossa vontade. Pô, nessa existência, eu nasci com uma deficiência ou com uma limitação física qualquer. Nessa existência, dependeu da minha vontade? Não. Mas segundo o princípio da reencarnação, a herança espiritual que eu trago de vidas passadas me capacitou aquele tipo de corpo, aquele tipo de deficiência, aquele tipo de necessidade. É uma situação ruim de algo que aparentemente está me fazendo mal, mas que está ali para corrigir um desvio praticado lá atrás. Sem a explicação e o entendimento da reencarnação, nós não conseguimos uma resposta justa e coerente para essas diferenças sociais, físicas, econômicas. A paz de espírito que uma pessoa que mora numa tapera traz, com um sorriso sempre amigo, né? E a rigidez, o aspecto sisudo de uma pessoa afortunada e que tem dinheiro para tudo na vida. Né? As diferenças de humor, de temperamento, de princípio, de caráter, etc. Para os males
naturais, Kardec fala que a civilização humana tem recebido da espiritualidade superior, ininterruptamente, revelações e inspirações para que consiga coexistir nos meios hostis com a maior segurança possível. Poxa, se der um terremoto igual deu no Japão a última vez, ou um tsunami, mas vamos falar de terremoto, numa cidade como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, a cidade acaba. O que leva uma população daquela, com os seus valores, com a sua educação, com a sua preocupação com os seus jovens, com o investimento em determinadas áreas, o que leva uma nação como aquela a se preocupar em construir de maneira sólida, não corrupta, edificações que realmente funcionem em caso de uma tragédia iminente naquele país. O quanto a medicina tem recebido inspiração e condições de avanço associada à física, à química, à mecânica, a biomecânica, essas coisas. O quanto tem sido dado de conhecimento para que poucos se apoderem dele e façam isso moeda de troca. A gente percebe que as nações têm problemas maiores em relação ao mal que as atinge, em função das escolhas que elas mesmas fazem. Agora, quando vem chegando uma época anunciada lá atrás, em termos figurados, do Apocalipse, em que a água seria escassa, em que a comida seria escassa, em que a peste surgiria, porque hoje no mundo globalizado, com água contaminada e comida fora de controle, ficar doente é a coisa mais fácil do mundo. O mundo não quer ajudar a África está exportando ebola, está exportando AIDS, está exportando Aedes, O mundo não quer ajudar os refugiados sírios. Qualquer país da Europa que está fazendo um campo de concentração, que na verdade é isso, para um refugiado, ou para milhões de refugiados, se uma epidemia se instala ali, alguma cerca de metal vai segurar uma epidemia? Então Deus manda sempre condições da humanidade superar os males que a natureza possa causar à sociedade. E o homem muitas vezes é irresponsável ao ponto de negligenciar isso. E aí nós choramos. Eu brinquei outro dia aqui domingo, o Oscar até falou, Eu falei, olha gente, eu gostaria muito de contar com o pensamento positivo de vocês nessa palestra, porque eu ando muito cansado, muito estafado no meu trabalho, a coisa está complicada na minha vida pessoal e a minha memória pode falhar. Então vocês vibrem comigo, vibrem em meu favor, para que a minha memória não falhe, e eu possa honrar a palavra do Cristo aqui em cima, valorizando cada minuto, porque se eu errar, a culpa é de vocês. É isso. É o que a gente faz com Deus. A gente pede para Ele, joga para Ele. Se não der certo é porque Ele não quis, porque Ele castigou, porque Ele não gosta da gente, porque tem obsessor na minha cola. Não fui eu que atraí o obsessor, É alguém que mandou, Então a gente é muito brando para julgarmos a nós mesmos, e muito rígidos e intolerantes para julgarmos o próximo. Isso no âmbito individual e no âmbito coletivo. Porque a sociedade em que nós estamos inseridos é o espelho do que eu sou como gente. E a minha família, ela vai contagiar a comunidade onde ela existe com os exemplos e valores que meus filhos recebem em casa. E por falar nisso, hoje é o Dia Internacional da Família, um dia depois do Dia das Mães. Dia 15. É o Dia Internacional da Família. O ser humano, ao contrário de outros animais, não se agrega. Quer dizer, não deveria se agregar. O ser humano deveria se congregar. O instituto de um lar, de uma família, é um negócio tão importante e maravilhosamente abençoado, que o próprio Cristo fez questão de dar o recado. Não importa se eu não tenho aonde nascer,
nem que seja numa manjedoura. Se eu tiver com meu pai e com a minha mãe do lado, um nasceu, é família. E a família é o portal aonde os espíritos podem usufruir a possibilidade do recomeço, aonde os desafetos se encontram numa estrutura de esquecimento para renovar o amor que acaba destruindo a multidão de pecados. É onde espíritos que se afinam vêm juntos para se suportarem, se ampararem numa missão difícil. É onde nós recebemos a esposa que traímos no passado, a esposa recebe o marido que ela levou à loucura por ambição, aonde o pai e a mãe, na condição presente, recebe o filho com deficiência de qualquer natureza física, porque o induziu ao vício ou ao suicídio no passado. Então ela é o grande portal por onde os espíritos retomam a caminhada. Seja para que naquela existência exercite a sua renovação no hospital, na terra hospital, na terra escola ou na terra presídio. Então esse educandário tem gente de todo tipo e de todo nível de entendimento e de todo nível de conhecimento, e nós estamos inseridos nele. Nós estamos sujeitos às contraindicações desse mundo. É evidente que é por isso que Jesus nos recomenda orar pedindo que não nos deixeis cair em tentação e para que nos livrai do mal. Nós estamos inseridos dentro de um planeta em que nós podemos ser vítima de qualquer coisa, ou podemos ser causadores de qualquer coisa ruim desde que a gente se desequilibra. Então o livre-arbítrio, ele existe na vida presente, limitado ao nosso raio de ação, aonde eu posso me mobilizar. O determinismo das vidas passadas nessa vida me permite agir em determinado espaço. Segundo a minha capacidade, segundo o meu merecimento, eu tenho livre-arbítrio para agir nesse espaço. Quanto mais eu evoluo e me liberto desse determinismo que eu mesmo causei lá atrás, mais o meu livre-arbítrio se expande. A questão do bem e do mal é uma questão que sempre foi discutida, e exaustivamente também por Kardec, porque sempre foi a diretriz das grandes escolas religiosas para a catequização das pessoas. Você faz o que a igreja manda, o que a Bíblia manda, o que a lei de Deus manda, é o bem. Você faz o contrário, é o mal. Mas nós sabemos hoje que o mal que nós praticamos, ele só é responsabilidade nossa se nós tivermos consciência dele. Por outro lado, eu sei que eu tenho que estudar para errar menos e procurar praticar aquilo que eu aprendo. Não tem outro caminho para a humanidade do que passar pela meia-noite simbólica que nós estamos passando. Porque a oportunidade é dada a todos. Os bons, os ruins, os sadios, os doentes, os sãos, os loucos, os insanos. Todos têm a oportunidade de recomeçar. E os que sabem mais e que estão em condição melhor hoje, têm a obrigação de ser o trabalhador da última hora. Isso começou lá atrás, na época do paraíso, simbolizado na Gênesis, com Adão e Eva. A única forma do planeta se regenerar são as pessoas se regenerando. Nós podemos desencarnar e permanecer no plano espiritual e ser merecedor de continuar reencarnando aqui. Porque não é a pessoa ignorante e que erra que vai ser exilado em outro mundo. São os maus. Os maus. O mundo de regeneração não quer dizer mundo feliz. Os imperfeitos como nós ainda estarão nele.
Por isso que eu falei que esse processo pode durar 100, 200, 300, 1000 anos. Depende da gente. Como depende da gente também mudar mais rápido o mundo ou não. Eu citei o exemplo do Japão, mas tem muitas outras nações que cuidam bem de suas crianças, que cuidam bem de seus lares, de seus hospitais. Né? A grande bênção do cristianismo, na visão espírita, é nos dar a certeza de que a reencarnação é uma oportunidade preciosa a não ser perdida. E que nós não podemos mais alegar ignorância e nos comportarmos como Adão, quando foi descoberto nu por Deus no paraíso. A historinha, ela é contada há muito tempo, muita gente já explicou, mas é assim. Adão e Eva Adão foi colocado num grande jardim de delícias para governar aquele jardim, para administrar aquele jardim do Éden, para botar nome em árvore, em bicho, em planta, em flor, para dar nome para os elementos. Adão, ser humano, simbolizado, reinava naquele jardim, né? Sozinho, não podendo reproduzir, que é a terceira lei que tem, né? A lei de reprodução, não podendo reproduzir para povoar a terra, foi dado a Adão a mulher, Eva. Nome de Eva significa vida, geração de vida, oportunidade de prosseguimento de vida, multiplicação de vida. Então o homem, o ser humano, colocado no jardim, falou assim, né? Deus falou assim: você pode comer de tudo aqui, viu? Você está cuidando da horta, então você pode colher, comer, se alimentar, usufruir, beber água, ser feliz. Está aí a Eva, sua parceira, muito bem, bacana, né? Tem a árvore da vida, que fica no centro do jardim, aquela árvore ali é que gera tudo isso aqui, né? Você só não pode comer do fruto daquela árvore do bem e do mal. Só daquilo. Então, na doutrina espírita, pela explicação de Kardec, no livro A Gênese, a gente já entende que esse jardim do Éden foi esse planeta preparado e evoluído até o ponto em que pôde receber o ser humano, o espírito já, nas suas encarnações, né, que iriam ser sucessivas. Então, o imenso jardim foi dado ao homem, né, um berço para ele começar a existir no seu processo evolutivo. O grande Éden, chamado Terra. E essa árvore geradora da vida é a que sustenta o equilíbrio entre as idas e vindas, né, dos espíritos durante as gerações. Só não pode comer da árvore do bem e do mal. Comeu, vai ser expulso do Éden. Hoje nós sabemos que esse mesmo processo aconteceu de Capela para cá. Mas o que é comer do fruto do bem e do mal? Por que não pode comer? O pessoal fala maçã, né, mas não é. Por que não pode comer do fruto do bem e do mal? Onde é que ficava essa árvore do bem e do mal no paraíso? Bom, o fato é que a serpente foi lá, passou um quase na Eva, falou: se você comer desse fruto, você não vai morrer não. Você vai ficar igual Deus, você vai ter poder igual ele. Por isso que ele não quer que você come. Come que é gostoso. Aí Eva foi lá e achou bom. Falou para Adão: é jóia. Adão foi lá e comeu. A partir do momento que eles comeram, eles se viram nus, diz as Escrituras, e se esconderam entre as árvores. E quando Deus estava passando entre as árvores, assim, no fim de tarde, né? Ou seja, depois de um dia de trabalho, né? Procurando por Adão, descobriu ele escondido. Falou: por que você se escondeu de mim? Agora vocês imaginam, né? Deus que conhece tudo, que vê tudo, perguntando para Adão no jardim onde é que ele estava, que ele não estava achando. É lógico que é tudo linguagem figurada. E Adão falou: eu me escondi porque eu estava nu e tive vergonha. Aí Deus falou assim: mas se você está se vendo nu, é porque você comeu do fruto da árvore do bem e do mal. E não era para comer. O fruto da árvore do bem e do mal significa quando nós, como seres humanos, já com consciência, já com valores morais adquiridos, já com noção do que é certo e do que é errado, decide tomar o lugar de Deus. A gente decide o que é bom e o que é ruim.
A gente começa a achar o que é certo e o que é errado. Ter liberdade sexual para mim é bom, para o outro é ruim. Poder consumir qualquer coisa com excesso para mim é gostoso, se faltar para o outro. A minha religião é certa, a do outro é ruim. A minha política é certa, a do outro é ruim. A minha cor é melhor do que a outro, então eu sou superior. Eu quero ter mais dinheiro e não importa, porque eu roubar para ter dinheiro, no meu conceito, é bom. Mas se o outro roubar, é criminoso. Nós, como seres humanos, começamos a querer determinar o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Quando, na verdade, Emmanuel nos esclarece que o bom, o ruim, né, é tudo aquilo de gostoso, de saboroso, de prazeroso, de confortável. Para mim. Isso é ruim. E o bom é quando tudo que é gostoso, prazeroso, confortável, gostoso, né? É para todo mundo. Quando eu passo a querer que seja para todo mundo, isso é bom. Quando eu quero as boas coisas só para mim, e acho que posso conseguir isso a todo custo, porque eu mereço mais que o outro, eu comi do fruto do bem e do mal. Eu me senti no direito de estabelecer o que é bem e o que é mal, o que é ruim e o que é bom. A partir de que o homem começou a fazer isso, descambou. Porque o egoísmo e o orgulho preponderou. Esse foi o pecado inicial da humanidade, trazido de Capela para cá, dos exilados. Se arvorar igual a Deus, para julgar o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Entendamos isso. Nós já passamos desse ponto. A meia-noite que nós estamos vivendo agora é uma meia-noite de muitos reveses, de conturbação, de muita dúvida. A gente parece que não encontra paz em nenhum ambiente, em todo lugar é gente nervosa, é gente correndo, é gente xingando, é gente com medo, é gente agressiva, é gente amaldiçoando, é gente sem esperança, sem paz. Isso vai contaminando a gente, sabe? Vai pondo para dentro do nossa atmosfera pessoal essas energias negativas. Que se a gente não se vigia, a gente se vê daqui um pouco no mesmo diapasão. Então a gente vem a uma casa de oração e se congrega, relembra, se fortalece, enche a bateria para chegar terça, quarta, quinta, sexta, vai descarregando, igual o celular, né? Depois vai lá e enche de novo. Até o dia que a gente não precisar mais carregar a bateria. Nós estamos num ponto que não dá mais para comer do fruto proibido, sem saber as consequências. Quem manda é Deus. Eu tenho que seguir pautado nas leis de Deus. Agora, para cumprir o que é a lei de Deus, eu tenho que estudar. Uma pessoa que vem num centro espírita há mais de um ano e nunca leu um livro espírita, nunca pegou um evangelho segundo o espiritismo, não se interessou em saber o que se trata no livro, o livro dos espíritos, qual é o teor filosófico, científico, moral da obra, os porquês e os como as coisas acontecem. Por que eu estou aqui desse jeito? O que eu devo ter feito? O que eu faço para melhorar? Daqui onde eu estou, para onde eu vou? Como é que funciona? Como é que é a relação entre o mundo espiritual e o mundo material? Como é que se exerce a justiça de Deus? Nós somos tutelados ou não, dependendo de quem? O que é livre-arbítrio? O que é causa e efeito? O que é ação e reação? Como lidar com o meu irmão que ainda não está vendo o que eu estou vendo? Que ainda não aprendeu o que eu aprendi? Os valores morais da paciência, da calma, da resignação, do perdão, da misericórdia, do amor ao próximo, da tolerância, da humildade. Por que isso é importante para mim nessa vida? O que eu ganho com isso? Aonde eu quero chegar? Ouvir palestra, tomar passe, beber água fluidificada e não mudar, não pôr nada na mente. Quando não tiver o corpo, você é a mente. O corpo, quando acabar, nós somos a mente. A nossa mente plasma o corpo espiritual e o resultado desse corpo espiritual vai ter o peso específico daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Só que tem um grave problema nisso aí.
a gente já vai estar consciente de que sabia, que tinha acesso, que tinha como, e não fez. Não foi mal que errou várias vezes. Mas se você é uma dessas pessoas que vem na doutrina espírita há anos e nunca pegou um livro para ler, pelo menos da obra básica, para entender o que você está fazendo aqui, está perdendo um tempo gigantesco. Eu estou procurando mudar muito, gente. Eu tenho muito defeito, muita limitação. No meu dia a dia eu tenho muitos problemas causados por mim mesmo. Vocês não fazem ideia de como é difícil a gente ter que combater a nós mesmos. Quando a gente se volta, precisa um pouquinho de coragem. É doído. Porque a gente começa sempre a apontar os outros. Quando a gente começa a voltar para dentro da gente, é doído. A intolerância conosco mesmo é uma coisa que de vez em quando Deus, Jesus, chega assim, calma filho, calma, devagar. Eu sei quem você é, sei até onde você pode ir, sei que você está errando, sei que você não está conseguindo isso. Fica frio, continua. Mas não é fácil. É por isso que a gente não quer. A gente não quer se voltar para dentro de nós mesmos. Nem sei se isso é redundância que eu falei. Mas a gente quer olhar o mundo com os olhos do Espiritismo, mas não quer olhar o nosso mundo com os olhos do Espiritismo. Porque a gente tem medo do que vai ver. Não adianta. Se a gente for esperar ser santo para ter uma religião, nós não vamos precisar de religião. Tá? Eu acho que eu ia excedi o tempo, né? Então, a maçãzinha pode comer, o bem e o mal também. A gente já sabe que pode escolher entre o bem e o mal, tudo certo, tudo maravilhoso. É barra pesada, sim, o mundo que nós estamos vivendo, mas é no meio das trevas que uma luz de vela, uma pequena chama de vela, uma, pode clarear distâncias incomensuráveis. E olha que coisa maravilhosa existe numa vela, ela consegue acender outra sem perder a própria essência. Ela não perde nada da luz própria dela. Se cada um de nós formos uma vela, e a gente conseguir influenciar uma pessoa, de cada vez, duas, a gente não vai perder a nossa essência. Isso é congregar. Eu dou para você aquilo que falta em você e tenho de você aquilo que falta em mim. A gente se comunga. É isso. Doutrina espírita é isso. Fora isso, é blá blá blá. Que Jesus nos abençoe, viu? Eu falei, Oscar, que não ia dar para fazer a palestra que você queria. Cadê o Oscar? Deus abençoe. Obrigado pela paciência, gente.